Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, Neide, tudo bem? Neide, me dá um help. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Agora eu fico testando, porque outro dia eu falei, depois eu descobri que não tava bom o negócio aqui. Esperando o pessoal entrar. Maurício, boa tarde. Cadê o povo? Bom, bora lá. Bora lá então. Eu coloquei o título desta live como Chega um dia que chega. Esse texto, eu vou ler um texto que eu vi ontem ou anteontem no perfil de uma amiga minha, da Rose Ked. E eu nunca tinha visto esse texto, até perguntei se era dela. Ela falou, não, circula na internet, eu nunca tinha visto. E eu acho que ele é bem propício para muitas pessoas e para muitas situações. Eu até coloquei... ontem, por exemplo, tem pessoas, tem homens que falam assim, as mulheres são loucas, porque do nada elas tomam umas atitudes assim, meio malucas, né? Mulher, na verdade, ela toma umas atitudes meio repentinas, e que muitas vezes, na verdade, a atitude daquele momento realmente foi repentina, mas aquilo já estava sendo matutado há muito tempo. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela era morena, cabelo escuro, e ficou loira. E aí a gente estava falando falei, nossa, você ficou loira, tal, E aí ela falou, muito cabelo branco, tem que ficar tingindo direto. Eu falei, eu também tô já cansada desse cabelo branco, tal. E aí ela pegou e falou assim, aí eu peguei e falei assim, um dia eu vou entrar pra fazer as unhas no salão e vou sair loira. Ela falou, foi assim que aconteceu comigo. Quando ela chegou em casa, o marido até levou um susto. E muitas vezes, então, as coisas vão sendo empurradas. Hoje eu postei uma frase assim, pare de cultivar o que não floresce. Então é assim, as pessoas, vão cultivando qualquer coisa. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um casamento, pode ser um namoro, pode ser um relacionamento que simplesmente está ficando, os ficantes, os peguetes, os contatinhos. Pode ser um emprego, pode ser uma amizade, pode ser uma sociedade, pode ser muitas coisas, pode ser tudo isso, na verdade, né? Então as pessoas vão levando, vão empurrando com a barriga, chega um dia, cai a ficha, ela fala assim, pra que eu tô fazendo isso? Às vezes, para algumas pessoas é mais rápido este olhar, e para outras é um pouco mais demorado. Para umas, ela até percebeu já, bem lá atrás, mas ela ainda, acho que ainda não é o momento. E um dia acorda e fala, quer saber? Eu vou virar essa chave, é hoje que isso aqui vai mudar. Tem outras que percebem que
isso aqui está péssimo. Ela sabe desde sempre, mas ela não toma atitude nunca, jamais, em hipótese nenhuma. E aquilo vai, sabe, enrolando, e dura a vida inteira. Muito comum em casamentos e muito comum também em questões profissionais. Ah, isso aqui tá ruim, mas é o que tem para hoje, né? Então, é nesta pegada este vídeo aqui. E aí tem o texto que eu vi no perfil da minha amiga Rose Ked, que eu vou ler. O texto ele é longo, talvez vocês já conheçam, mas vale a reflexão e fazer as devidas analogias dependendo da vida aí de cada um. O texto não tem título e também não tem autor, mas tem muito conteúdo. Depois de anos assistindo Chaves, começa o texto, tá? Depois de anos assistindo Chaves, percebi que Dona Clotilde está aí há décadas nos ensinando a como não persistir em algo que a gente já sabe que não vai acontecer. Quem é que nunca assistiu Chaves, né? Então, olha a lição que estava ali e a gente não se dava conta com a Dona Clotilde. Não importaram quantos bolos, frangos assados e águas de colônia foram entregues. Não importaram os cuidados, a dedicação exclusiva, o sentimento oferecido e implorado. Dona Clotilde nunca deixou de ser coadjuvante na sua vida, na sua própria história de amor. A Bruxa do 71 é o retrato de nossas ligações não atendidas, de nossos convites ignorados, de nossas mensagens visualizadas e não respondidas. Somos nós esperando aqueles amores que a gente costura sozinhos, rolando a noite na cama, deixando nosso sono sufocado, junto à nossa paz de espírito no travesseiro. Quantos amores deixamos de viver enquanto insistimos em bater cheios de mimos na porta errada, sabendo que impossível é que vai nos atender. Talvez ela pudesse ter se casado com o Sr. Barriga, roubado o professor Girafales, ou até aprendido a como é bom viver sozinha, morando em Acapulco. É tão arriscado o caminho que a gente segue na direção contrária do nosso destino. É muito doloroso insistir em estradas erradas quando é o coração que caminha descalço no asfalto. Nem sempre persistir significa insistência. Nem sempre amar significa confiar sempre que vai dar certo lá adiante. Desista do que é preciso. Recalcule o que não faz questão de entrar na sua rota. Jogue para o alto o que está querendo voar por aí sozinho. Você não precisa do que te diz não. A gente nem sabe muito bem o que fazer com as coisas que não se encaixam. Ah, o amor. O amor não é uma coisa para viver controlando a porta. Amor é liberdade de ir e vir. É tranquilidade de saber que o outro quer entrar e ficar. Não caia nessa de que tem que sofrer para ter, que tem que suar para conquistar. Ame alguém que você não tenha que puxar pelos braços. Ame alguém que esteja, que saiba se deixar ocupar, que você não precise matar um leão para conseguir um abraço. Não ame o que te cansa para ter. Você precisará muito ainda do seu fôlego. Vai por mim. Não desperdice no que já está fracassado. Pesquisando pela internet, descobri que há apenas um episódio que exibe cenas de casamento entre a Bruxa do 71 e o seu amado. Mas era um sonho. Na verdade, Dona Clotilde nunca se casou com seu Madruga. Só na sua ilusão. E a gente precisa de um amor que corresponda a nossos planos,
que responda o que plantamos. A gente precisa muito mais do que um sonho. A gente precisa viver um amor acordado. Já pararam para pensar que, às vezes, o seu madruga da gente nem é um homem? Pode ser uma situação, uma rotina, um hábito que insistimos mesmo sabendo que não tem futuro. Se liberte de todos os seus madrugas. Como eu disse, esse texto não tem título e não tem autor. Não sei quem é, enfim, né? Mas ele é profundo, né? Eita textinho que cutuca ali que você fala, caraca, espera aí, né? Deixa eu até tomar um fôlego aqui, porque a coisa pega. Agora deixa eu fazer uns comentários aqui. Se bem que é completamente desnecessário, né? Deixa eu voltar aí. Então, depois de anos assistindo, percebi que a Dona Clotilde está aí há décadas ensinando. Sempre tem alguém, alguma coisa, nos ensinando aquilo que está na nossa cara e a gente não enxerga. A gente só precisa trocar as lentes para ver o que é que a gente vai enxergar, o que é que a gente quer enxergar, né? Mas tá ali, tá esfregando assim na nossa cara e a gente não enxerga. Então, Dona Clotilde está ali dando todas essas lições pra gente, dando um tapa com luva de pelica na nossa cara, né? Não tem jeito, tem que pôr óculos. Eu sei que com óculos dá reflexo, você fica ruim, mas não tem jeito, né? Tem que ler. Então ela tá aí nos ensinando a como não persistir em algo que a gente sabe que não vai acontecer. Gente, o tempo todo a gente tem certeza, assim, a gente tem questões fatiadas. A gente sabe o que quer, o que almeja, o que sonha. A gente sabe a possibilidade ou a probabilidade, se é maior ou menor, de ter o que a gente quer ou não. A gente vai insistindo, vai tentando, vai criando estratégia, vai sonhando, vai elucubrando, vai fazendo 1000 coisas para chegar naquilo que a gente quer. Mas, de fato, a gente sabe que tenta um pouquinho aqui, tenta um pouquinho ali, mais um pouquinho ali, e você viu que foi por aqui, foi por ali, foi por ali, foi por ali, e você não consegue o que você quer. A gente insiste, a gente persiste, mas é até a página 2, né? Essa página 2, claro que a gente pode estender um pouco, ela pode ser 2, 3, 5, 6, 8, 10, mas chega uma hora a gente tem que fechar o livro, a gente vira a página, fecha o livro, ou a gente arranca a página e pega outro livro. Porque ali a gente já viu que não tem jeito. Nossa, que barulheira de cachorro na rua. A gente vê que não tem jeito. Então vai insistindo até desgastar. Então a gente precisa ter esse olhar e ter o... Peraí, fiz algo aqui que não era. A gente precisa ter esse foco. Não importam, lá do episódio, né, do Chaves, não importam quantos bolos, frangos assados e águas de colônia foram entregues. Não importam os cuidados, a dedicação exclusiva, o sentimento oferecido e implorado. Ai, Jesus. Dona Clotilde nunca deixou, eu acho que essa é a parte que mais pega. Nunca deixou de ser coadjuvante na própria história de amor. Eu acho que esse único parágrafo, isso aqui vai virar uma palestra. Eu vou dar uma palestra em cima disso aqui. Vou montar uma palestra. Vamos lá. Não importa quantos bolos, frangos assados e águas de colônia foram entregues. Não importa quantos cuidados e dedicação exclusiva. Então, bora lá.
que a gente entrega para as pessoas esperando que a gente consiga aquilo que a gente quer. Às vezes, e ela diz assim, não importam os cuidados, a dedicação exclusiva, o sentimento oferecido e implorado. Quantas vezes a gente entrega tudo para alguém? Sentimento, amor, carinho, mimo, atenção, tudo e mais alguma coisa, esperando algo que não chega e que provavelmente nunca vai chegar. Tem a outra parte aqui mais para baixo que junta com essa. E aí, quando fala assim, o sentimento oferecido e implorado, isso não tem nada pior do que a gente ficar implorando qualquer coisa para o outro. Implorando o sentimento, implorando uma retribuição, implorando atenção, implorando qualquer coisa. É desgastante, é humilhante, mas as pessoas acreditam que vai ter, né? Que vão ter de volta aquilo que estão oferecendo, que vai ser retribuído. Talvez não na mesma proporção, não na mesma forma, mas que terá. E aí chega um dia, você fala assim, aí um dia você acorda e opa, alto lá que eu não sei onde eu estive todos esses anos, que eu até enxergava, mas eu não tomava atitude. Então, alto lá, vamos mudar este cenário aqui. E aí diz assim, Dona Clotilde nunca deixou de ser coadjuvante na própria história de amor. Não tem nada pior do que sermos coadjuvantes na nossa própria história. Não tem como, né? Ou a gente é protagonista. Eu tô olhando ali eu fiquei perdida agora, me distraí. Nas portas da sacada tá cheio de marca de água, que eu não sei de onde tá vindo. Nem chovendo não tá. Alguém que deve estar olhando as plantas na sacada de cima ou do lado e sujou tudo ali. Sujou não. Se eu tão grande, que não tem nem palavras para expressar, mas mesmo é de uma naturalidade, no sentido de é tão natural, é tão comum, é normal que isso aconteça. A gente fala, são dois polos de falar, né? É um lado que é assim, ao mesmo tempo que é muito absurdo, é super comum que aconteça. E só que é completamente ao avesso de uma relação saudável, contando que não é uma relação, porque é uma relação unilateral. É uma pessoa desejando, é uma pessoa fazendo, uma pessoa querendo, mas é uma pessoa. Uma andorinha não faz verão, né? E aí, juntando esta parte, a bruxa do 71 retrata as nossas ligações não atendidas. Lembra que no Dízimo falou assim, entregues, cuidados, dedicação exclusiva, sentimento oferecido e implorado. Olha como que vem esse sentimento oferecido e implorado. Quando as nossas ligações não são atendidas, os nossos convites são ignorados, eles não são respondidos de maneira negativa, eles são ignorados. É mais fácil a gente aceitar, não que seja gostoso, não que seja o que se quer, né? É muito mais fácil entendermos sem sem respostas negativas para os convites que a gente faz. Nossa, deixa eu virar. Desculpa. Convites ou qualquer outra coisa errado.
a gente pode receber que todo mundo faz as coisas, faz uma ligação, um convite, qualquer coisa, isso um sim, óbvio que sim, né? Mas nem sempre vem a gente entende que sim não veio, porque as pessoas não são, a grande maioria, a gente sabe que as pessoas não são tão simuladas assim que não vão entender. E aqui, né, por conta de, olha, eu não tenho tempo, eu não tenho trabalho, não tenho tempo, eu estou ocupado com trabalho, eu estou ocupado com viagem, eu estou ocupado com tudo, eu estou ocupado com um projeto, com uma outra coisa que eu já me programei a fazer. Se não é porque, olha, vai ser muito legal mesmo estar com você. Mas, de verdade, eu me programei para partir de um livro, eu estou muito afim de terminar
focada em algo que não vai ter resultado, que as ligações não são atendidas, os convites são ignorados, não respondemos com não, eles são ignorados, a gente pudesse ter conhecido outras pessoas, vivido outros amores e ter, né, casado, como aqui diz com o senhor Barriga, ter casado, ter conhecido outros amores e vivido tantas outras coisas, mas ficou focada ali, sabe? É isso que eu quero, é isso que eu quero, eu vou conseguir, eu vou. E aí você, chega uma hora você, como diz aí o título, né? Chega uma hora que chega. A gente cansa de ser ignorado. Não é de receber não, é de ser ignorado. E aí você fala, deu, agora deu. É tão arriscado o caminho que a gente segue na direção contrária do nosso destino. É muito doloroso insistir em estradas erradas quando é o coração que caminha descalço no asfalto. A gente tem que escolher, claro que a gente vai construindo e as coisas acontecem sem ser planejadas. Elas começam sem ser planejadas e chega uma hora você fala, agora deu, né? E aí você tem que olhar e falar assim, por onde é que eu estou caminhando? E aí você fala, deu ruim. Então, vamos mudar essa história. Aí diz assim, nem sempre persistir significa insistência. Nem sempre amar significa confiar sempre que vai dar certo lá adiante. A gente insiste, a gente persiste, a gente teima, a gente deseja, a gente almeja, a gente quer. E a gente acredita que lá na frente vai dar certo. Só que nem sempre vai ser assim. Porque às vezes, do outro lado, tem alguém muito complicado e que prefere viver de outro jeito. E aí você vê que não existe nenhum tipo de retribuição. E aí cabe decidir se você quer insistir mais um tempo, né? A insistência, a persistência, como disse aqui, ou se você quer mudar. Ou se você acorda um dia e fala, agora chega. Desista do que é preciso. Tem hora que a melhor saída, a melhor solução é desistir. Recalcule o que não faz questão de entrar na sua rota. Se não faz questão de entrar na sua rota, se não faz questão de estar na sua vida de alguma maneira, para que ficar insistindo? Por mais que seja algo que você deseja muito, seja assim, tudo o que você quer na vida, não adianta você desejar sozinha. Não adianta você ser coadjuvante da própria história. Então, não adianta. Jogue para o alto o que está querendo voar por aí sozinho. Livre arbítrio. Quem quiser estar com você, vai estar. Quem não fizer a mínima questão, nem mesmo respondendo às suas mensagens, como foi dito, ou ignorando, não é respondendo não, mas ignorando os seus convites, as suas ligações, tudo que você oferece, para que você quer insistir? Chuta o balde e vai viver a vida. Você não precisa do que te diz não. A gente nem sabe muito bem o que fazer com as coisas que não se encaixam. São tantos nãos que são dados e que as pessoas não querem enxergar, né? Ou enxerga e fala, mas eu não sei o que fazer com isso. Tem os ignorados, que você preferiria que fosse um não, como disse aqui no texto. Os convites ignorados, você preferiria que pelo menos viesse um não como resposta, mas que não fosse ignorado. Mas existe os nãos que estão o tempo todo ali. E quem ignora que esses nãos existem somos nós.
Quando não é atendida uma ligação, quando não é respondida uma mensagem, quando ela é visualizada com sucesso e não é respondido, isso é um não. Não é importante. Não agora. Não quero. Não me interessa. Não, são muitos nãos. E aí a gente precisa entender que nãos são esses e até quando a gente quer receber um não seguido do outro. Cabe a nós decidirmos. Onde eu parei? Ah, o amor não é uma coisa para viver controlando a porta. Amor é liberdade de ir e vir. É tranquilidade de saber que o outro quer entrar e ficar. Se isso não acontece, troca a porta. Larga essa porta aqui e vai bater em outra porta. Tem tantas outras portas, sinônimo de pessoas, de oportunidades, que estão alucinados, esperando só você bater, que já está atrás da porta, já está segurando a maçaneta para abrir, para você entrar na vida. E você está insistindo em bater na porta que não abre. Sabe? Como dizia lá, a musiquinha lá das pernambucanas, pro frio, não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Para que a gente vai ficar batendo na porta errada, onde as mensagens são visualizadas com sucesso e ignoradas com mais sucesso ainda? Para quê? Né? É colocar um rótulo assim, né, uma etiqueta na testa de idiota. Não tem outro jeito, sabe? É você pegar, colocar um pingente assim e pendurar idiota master. Então, vai bater em outra porta, gente. Não caia nessa de que tem que sofrer para ter, que tem que suar para conquistar. Não, as coisas precisam ser leves. Tudo que a gente força para servir, não serve. Quando a gente força para entrar numa calça 2 números menor que o nosso, não adianta que não vai entrar, que não vai servir. E ainda que você entre com muito sufoco ali, aquilo não vai ser confortável. Portanto, não serve, né? Não adianta você querer colocar o pé num calçado que é um número menor que o seu. Não vai caber. E mesmo que caiba, vai ser desconfortável. Vai machucar o seu pé, você não vai se sentir bem. Então, não lhe serve. E por que pessoas a gente acha que vai entrar na vida do outro e que vai servir? A gente não vai caber. Não vai caber porque a pessoa não quer que você caiba. Ponto, acabou. Ame alguém que você não tenha que puxar pelos braços para segurar, né? Para ficar com você. Ame alguém que saiba, ame alguém que saiba se deixar ocupar, que você não precise matar um leão para conseguir um abraço. Que é tudo que já foi dito anteriormente aí, né? Você manda mensagem, você liga, você faz, você acontece, você mima e não tem retribuição. Então, e você só quer um abraço. Para que matar um leão por dia? Para que matar um leão para conseguir um abraço? Para que ficar ali se descabelando para conseguir uma curtida numa postagem? Para que matar um leão para conseguir um coraçãozinho na sua mensagem no Insta? Para que matar um leão para conseguir migalhas? Chega um dia que chega. Não ame o que te cansa para ter. Tem que ser leve. Tem que ser gostoso. Não tem que ser pesado. Não tem que cansar. Não tem que ser aquela coisa que você fica pensando e você fala, poxa, você olha o celular, você olha lá no WhatsApp e você fala, poxa, ignorada com sucesso, ignorada master. Não vale a pena, né?
Não ame o que te cansa para ter. Você precisará muito ainda do seu fôlego. Vai por mim. Não desperdice no que já está fracassado. Precisa nem comentar, né? Pesquisando pela internet, descobri que há apenas um episódio que exibe cenas do casamento entre a bruxa do 71 e o seu amado. Mas era um sonho. Quantas coisas a gente sonha, idealiza, fantasia, cria imagem na nossa cabeça, mas é só na nossa cabeça. Pra quê? Ou quanto vale isso? Ou até quando vale isso? Por que a gente aceita? Para quê? Qual o propósito disso? É continuar sendo coadjuvante na própria história de amor? Não dá certo. Na verdade, Dona Clotilde nunca se casou com seu Madruga, só na sua ilusão. E a gente também. Quantas vezes nos nossos desejos a gente não fez como a Dona Clotilde? E a gente precisa de um amor que corresponda a nossos planos, que responda o que plantamos, que é exatamente o que já também foi dito anteriormente. Se não fizer parte, para quê? Não tem o menor sentido, sabe? É uma coisa completamente desprovida de qualquer tipo de inteligência. É uma questão de, antes do amor, tem que vir inteligência, gente. Esse negócio de falar assim, ai, mas tem um emocional e tem um racional. Ai, mas não sei o que. Cara, se você for pelo emocional, a chance de você se dar mal, ela é gigantesca. Use a cabeça. E quando tiver equilibrado, tiver estruturado, aí você coloca, você tempera com o emocional. O inverso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta você construir, arquitetar ali a situação com a emoção e depois você dar salpicadas com o racional. Você vai quebrar a cara. Tá aqui o texto que deixa isso muito claro. Vai quebrar a cara. O inverso tem muito mais chance, certeza não tem nenhuma, mas tem muito mais chance de dar certo. Construa, faça todo arquitete com o racional. É por aqui que eu vou dar mais esse passo, eu espero essa resposta. Poxa, não deu. Vou dar mais uma chance? Vou. Mas eu tô dando chance para quem? É para o outro ou é para mim? Muitas vezes a pessoa fala assim, ai, mas isso já acontece há tantos anos. Você faz sempre a mesma coisa. Você recebeu tantos nãos e você continua insistindo. Para que você vai dar mais chance? Ok, pode ser um cenário este. Mas vamos lá entender. Quando a pessoa fala, você vai dar mais uma chance, a pergunta que vem antes é, você está dando chance para quem? É para o outro ou é para você? Porque a gente precisa dar chance primeiro para a gente. Olhar o cenário e falar, peraí, isso aqui é válido para mim? É importante para mim? Vai me satisfazer? Ótimo, vou dar mais 1 milhão de chances. Agora, isto não é interessante para mim? Isto não é relevante para este cenário onde eu me coloquei? Eu vou dar chance para o outro para quê? Então, a primeira pergunta é, vou dar chance. Quero dar a chance? Sim. Sabe o organograma? Chance, sim ou não? Quero dar a chance? Sim. Se sim, vai dar chance para quem? Para mim ou para o outro. Para o outro é sempre burrice, tá? Mas para mim. Por que eu vou dar chance para o outro? Por que eu vou dar essa chance? Que é para mim.
Por que eu vou dar essa chance? Por isso. Para que eu vou dar essa chance? Então, é por quê e para quê, que são coisas parecidas, mas completamente diferentes. Do porquê, para e o para quê. Então, você vai construindo isso daí. Agora, a gente tem que dar chance, tem que dar uma, não é nem chance, dar uma oportunidade para que o outro entre na nossa vida, se for importante para nós. E a gente dá oportunidade para que o outro entre na nossa vida. A gente não vai implorar para o outro entrar na nossa vida. São coisas diferentes. Você pode até querer muito, insistir muito, durante muito tempo e durante muitos anos. Mas você tem que saber o seu limite. E o seu limite, ele tem que ser racional. Se ele for emocional, alto lá, volta de 1000 passos atrás, volte para o começo da história e reveja todo esse cenário. Destrua tudo, coloque tudo abaixo e comece a construir de novo. Ou coloque tudo abaixo e vá para outro lugar. E comece racionalmente. Porque quando o emocional dominar toda essa estrutura, você está perdida. Você está fadada a se lascar. Porque aí não tem conserto. A gente precisa de um amor que corresponda a nossos planos. E não a gente querer caber nos planos do outro. Eu falei agora de oportunizar. A gente dá uma oportunidade para o outro entrar na nossa vida e vice-versa. Agora, se não cabe, meu amor, foi um prazer ter você na minha vida até hoje, mas beijos, fui. Não cabe, não cabe. Ponto, acabou. Tchau. Depois, a gente precisa muito mais do que um sonho. A gente precisa viver um amor acordado. A gente precisa muito mais que um sonho, porque de sonho ninguém vive. A gente precisa, por isso que eu falei, do racional e do emocional. Se aqui te dominar, você está ferrado. Se aqui te dominar, ok, é pelo racional que a gente vai. E depois a gente construir aqui emocionalmente, racionalmente. Faça a cabeça pensar. Você não, eu falo isso desde a vida inteira, né? E quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos assim: ai, mas eu não sei, ai, mas é difícil, ai, mas não sei o quê, ai, como nananã. Eu falava, meu amor, usa a sua cabeça, né? Cabeça não é feita para carregar cabeça. E piolho. Aqui dentro, use o que tem aqui dentro, sabe? Pega massa cinzenta, que ela não tá aí porque não é porque, vamos fazer uma caixa oca aqui, não é por isso que enfiaram as coisas aí dentro. Rosiquete, meu amor, este vídeo é daquele seu texto lá do seu Madruga, da Dona Clotilde. Depois você volta lá pro começo. Então, use o que a gente tem. Então, primeiro o racional. E depois que tiver estruturado, aí você joga o emocional. Tem que ter um equilíbrio entre o emocional, entre o emocional e o racional. Precisa ter esse equilíbrio. Se for só racional e não tiver emocional, danou-se. Se for só o racional, se for só emocional e nada de racional, danou-se ao cubo. Aqui, sem aqui,
só isso, sem isso, tem maior chance de dar mais certo, né? Mas não é o ideal. Aqui, sem aqui, a chance de dar errado, ela é absurdamente gigantesca. Então, o ideal é que a gente misture, né? Que mescle, que tenha uma harmonia entre o racional e o emocional. Mas comece por aqui. E depois você vai colocando o emocional. O inverso não dá certo, ok? E só um ou só o outro também não vai dar certo. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Você vai se entregar na mão do outro? Você vai se colocar numa linda bandeja de prata e vai se entregar para o outro? Em todos os sentidos, né? Para que o outro domine os seus sentimentos, as suas emoções, né? Poxa, eu mandei a mensagem, ele ignorou com sucesso. E aí você fala, poxa, aí você fica triste, aí você fala, nossa, realmente eu não tô valendo nada. Nem uma respostinha de não. Vamos! Pelo menos um não. Pode até ser um não seco mesmo. Não. Poxa, mas... E a gente sempre vai querer outra questão. Vamos jantar? Aí vem uma resposta seca. Não. Pode ser o não seco porque a pessoa a bateria estava zerando. A pessoa não tinha tempo de explicar, a pessoa estava numa reunião, a pessoa estava embarcando, a pessoa estava numa consulta médica, estava no hospital, não interessa onde ela estava. Tudo que ela conseguiu te responder era um não para não te deixar no vácuo. Claro que a gente vai ler aquilo e vai falar, nossa, que grosso, um não desse jeito. Aí você vai falar, mas ok, né? Não. Sei lá, aconteceu alguma coisa, depois eu converso com a pessoa, depois ela me fala, né? Olha, desculpa, eu te mandei um não seco porque aconteceu isso. Ah, entendi, tá. Mas não chega a resposta? Aí você fala, caracas, tô valendo nada mesmo, né? Nem um não seco. Então, a gente não pode entregar os nossos tudo, né? Os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, tudo na mão do outro, como se o outro tivesse todo o poder do mundo de controlar a situação. E essa situação somos nós. Então, o que é que você está fazendo? Chega uma hora que você fala, quer saber? Ignorada com sucesso, ignorada com sucesso, ignorada com sucesso, ignorada com sucesso. Quer saber? Fui. É o que resta, né? Depois diz assim... Peraí que eu me perdi. Já pararam para pensar que, às vezes, o seu madruga da gente nem é um homem. Ou nem é uma mulher. Não é uma pessoa. Pode ser uma situação. Pode ser uma rotina. Um hábito que insistimos mesmo sabendo que não tem futuro. Quantas coisas a gente faz mesmo sabendo que aquilo não vai dar certo. Eu falo, e essa semana aconteceu isso. Eu falo que tem algumas coisas que só o tempo, a idade, a maturidade, a consciência, a conscientização faz a gente chegar nesse ponto. Quando a gente aprende, isso leva tempo, né? É uma pena que quando a gente é jovem, a gente pode tudo. A minha sogra falava uma frase em francês que eu não sei falar, mas ela dizia algo que era assim: se os jovens soubessem e os velhos pudessem, alguma coisa assim.
Ela falava em francês, eu não sei falar nada, então, né? Mas era bonita em francês a frase. Mas era isso, se os jovens soubessem e os velhos pudessem. Os jovens podem tudo, tem todo o tempo do mundo, tem toda a energia do mundo, tem o mundo para conquistar, mas eles não sabem fazer, porque o saber ele é construído, o saber ele vem aos pouquinhos, o saber é um pedacinho de cada vez, e o saber a gente vai ter ele mais ou menos construído, porque ele nunca vai estar construído, porque todos os dias a gente tem que saber aprender a fazer alguma coisa ou reaprender. Então é todo dia. A gente vai morrer e ainda não vai ter aprendido tudo que a gente quer aprender ou deveria ter aprendido, ainda que seja algo muito, muito familiar. Então, os jovens não escutam os mais velhos, não têm essa maturidade, que também é só a maturidade que traz. Então, eles podem tudo, mas eles não sabem. Aí pega os idosos, por exemplo, os jovens há mais tempo, eles sabem fazer, eles aprenderam a fazer, mas aí a gente já não pode mais. Aí a gente já não tem mais o tempo, a gente já não tem mais a energia, a gente já não tem mais a estrutura, a gente já não tem mais as oportunidades, a gente já não tem tantas coisas, não tem mais as pessoas. E aí fica assim, se os jovens soubessem e se os velhos, idosos, né, pudessem. Não casam. Então vale a questão, né? O que é que a gente está fazendo que a gente não está valorizando o que a gente aprendeu até hoje? Insistir em algo que não está te fazendo feliz é burrice. Eu não vou florear, falar, estar desprovido de inteligência. Eu poderia falar esse termo, mas é burrice mesmo. Não vou florear e usar sinônimos bonitinhos aqui. É burrice. Se você está dentro de uma situação, num relacionamento, num emprego, num casamento, e aquilo não está te fazendo feliz, e você está lá, por isso, por aquilo outro, porque o tempo, porque a história que foi construída, porque os bens, porque os filhos, porque a sociedade, porque a família, porque tem mil porquês, é burro. É uma pessoa que não está usando a inteligência, né? Não está usando o racional para buscar a felicidade. Sabe o que vai acontecer? É aquela frase que a gente sempre vê aqui nas redes sociais. Não nascemos, eu acho que tem gente que pensa que sim, mas a grande maioria pensa que não, e eu tô na categoria aí do não. Não nascemos para pagar boleto. Apenas. Nós nascemos para sermos felizes. Vivermos felizes. Fazermos as pessoas felizes. E se a gente se coloca e fica numa situação que não está trazendo felicidade, é burrice. Ou como eu disse no vídeo esses dias, é cilada, Bino. E você vai ficar por quê? Não tá bom? Saia. A vida é curta. A gente sempre tem algumas coisas que vale a gente refletir e até entra nessa questão de se os jovens soubessem, se os velhos pudessem. A gente sempre acha, e a pandemia tá aí para provar o óbvio, né? Infelizmente, gostaríamos que não fosse assim. A gente sempre coloca aquela estrutura na nossa cabeça assim, os velhos, idosos, as pessoas com mais idade, elas vão morrer primeiro que os mais jovens. Os pais vão morrer primeiro que os filhos. Isto não é uma verdade. Isto é uma verdade que nós gostaríamos que fosse verdade. Uma verdade inquestionável, mas não é uma verdade inquestionável. Nem uma verdade não é.
que dirá inquestionável. A gente está vendo que tem jovens morrendo e idosos ficando, pessoas mais velhas ficando, e as coisas viraram tudo do avesso do que seria uma lógica cronológica natural. E não é. Então a gente nem sabe o que vai acontecer. Ninguém nunca teve esta certeza. A gente tem os nossos desejos. Eu gostaria de morrer com tal idade, né? Com 100 anos. Eu vou viver até os 100 anos. Gente, a gente gostaria de tantas coisas. Gostaria de vivermos relacionamentos e amores felizes, de termos uma família margarina de fato, não uma família margarina fake. Então, nós gostaríamos muitas coisas, né? Um dia eu também sonhei assim, sabe aquelas casas, tipo casas americanas, né? As casas dos Estados Unidos, por exemplo, ou de qualquer outro lugar. Aquela casa térrea, pintadinha de branco, com as janelas de madeira, né? Com as janelas... Daqui a pouco eu dou uns zois aí. Daqui a pouco eu coloco óculos, dou uns zois aí. Com a casa branca, pintada de branco, com as janelas com detalhes em azul marinho. Aquele gramado verdinho extenso, cachorro correndo pelo quintal junto com criança, um dia ensolarado lindo, com flores na janela, com umas arandelas. Olha que maravilha. Só que a vida não é assim, né? Não é exatamente assim que as coisas funcionam. Aí a gente vai morar num apartamento do tamanho de um ovo, que você fala, putz, e agora não era nada disso, mas é isso que tem pra hoje. E assim, são as casas, são os relacionamentos, são os empregos. E aí você fala, bom, é o que tem pra hoje. Então, vamos nos adaptar ao que tem. E o que não dá pra mexer, a gente vai aceitar. Sempre com a perspectiva de, eu vou melhorar isso daqui. Seja o relacionamento, seja a sua casa, seja o seu emprego, seja lá o que for. Agora, nós não nascemos para pagar boletos, apenas. Claro que nessa estrutura toda aparecem esses boletos. Agora, quais são os boletos que você está pagando na sua vida? Esse boleto, eu não estou falando de boleto físico, apenas, também. Não estou falando do boleto que chega do condomínio, da luz, do gás, do IPTU, do IPVA. Não estou falando só desses boletos. Da faculdade, da escola dos filhos, do plano de saúde. Não é só desses boletos. Quais são os boletos que você está pagando e que você não aguenta mais pagar? E que não dá nem para negociar juros ou data de vencimento. Por que você está colocando esses boletos, que eles são a sua felicidade, o seu amor, a sua alegria, os seus prazeres, as suas conquistas, os seus sonhos? Por que você continua com esses boletos se eles não fazem o menor sentido para você? Quando começou a pandemia, muita gente, e eu fui uma delas, comecei a ligar para todos os lugares que me mandam boletos físicos e comecei a negociar. Vamos lá, reduzir o pacote da NET, reduzir o pacote da TIM, negociar uma data aqui, um valor ali, vamos ajustar as contas porque não dá. E por que com a nossa vida a gente não faz? Este amor não me serve mais. Por que a gente continua pagando? Você negocia o bolso, mas você não negocia aqui, você não negocia aqui. Será mesmo que você é inteligente? Fica a dica aí. E aí a última frase do texto diz, se liberte de todos os seus madrugas. Quais são o que te prende? Fica aí, duas perguntas, né? O que te prende e o que te move? Se você não sabe responder, você está simplesmente
vivendo um dia após o outro. Dormindo, eu já falei isso num vídeo há muito tempo, tá lá no meu canal no YouTube. Você está simplesmente dormindo quando o sono chega, quando a noite cai, e acordando quando desperta o celular, ou quando o dia amanhã, ou quando começa a clarear. É para isso que você está vivendo? Então, como diz o título desse vídeo aqui que eu fiz, que eu estou fazendo, chega um dia que chega um dia que a gente acorda, daquela espreguiçada assim na cama, você faz aí você olha o dia lindo, você fala assim, aquele sol brilhando, aí você fala assim, é hoje que eu viro a mesa. É hoje que essa história acaba. É hoje que tudo muda. Então fica a dica. Deixa eu ver se eu consigo entrar para dar uns ois por aqui e não por ali pelo celular. Não, tem que ser por aqui. Neide Bernardo, boa tarde. Maurício Tony, Tânia Bufulin, Andréa Custódio, Rogério Leite, Andrei, Klaus, Marcos, Armond, Rogério Frades, Luiz Antônio, Douglas Nastari, Robson Camilo, José Brito, ai meu Deus, Marcelo, Nivini, tudo bem, lindona? Vilma, Ana Rafaela, Jorge, Estelmate, Rose Ked, que foi quem foi de onde eu vi, né? Eu vi no perfil dela esse texto. Ronald Sclave. Rose, vou dar um testemunho. Conheci uma pessoa, fizemos faculdade juntos e não lembramos um do outro. Total sinergia, papo bom, profissional parecido, tudo estava perfeito. Ele começou a me ignorar. Mensagem lida e sem respostas. Fiquei no vácuo. Na semana ainda puxava assunto, então percebi que não tem espaço para mim. Peguei o banquinho e saí de mansinho. Rose, você não é a única. Eu também já passei por isso. Mandar mensagem, lida com sucesso, ignorada com mais sucesso ainda. Aí chega um dia que chega. Danilo, Maísa, Danilo, oi. Rose, ficou uma situação chata. Não sei se falei demais no encontro. Não sei o que fez ele mudar tanto, pois era todo atencioso e humorado. Ele se trancou, não dá para ser dona Clotilde insistir. Sabe o que acontece, Rose? Muitas vezes a gente faz esse questionamento que você fez, né? Não sei o que aconteceu, talvez eu tenha falado demais, talvez... A gente fica buscando respostas, né? E sempre buscando a responsabilidade, quer dizer, sempre não. Tem duas estruturas, né? Tem aquela pessoa que sempre busca entender o que foi que eu fiz, que o outro teve essa atitude. E tem aquelas pessoas que jogam para o outro lado. Sempre, eu não tenho nada com isso, eu não fiz nada, eu não tenho responsabilidade nenhuma, e o outro é culpado de ter feito alguma coisa. Claro que a gente pensa, pelo menos eu acho que você é mais ou menos como eu, a gente pensa dos dois lados. O que foi que eu fiz e o que foi que o outro fez, né? Qual é a minha responsabilidade, qual é do outro? Sabe essas coisas assim, a gente vai colocando na balança com o objetivo de equilibrar os pratos da balança, mas nem sempre dá. Às vezes a gente coloca tudo na balança e fica, né, pende para um lado ou pende para o outro. E aí a gente fala, quer saber? Eu já fiz mais do que eu podia. Já passei do meu limite, passei da minha cota. Eu não posso fazer mais nada. Então, e a gente vai dando chance,
e a gente não encontra resposta, porque a resposta não cabe a nós. A gente só pode responder por nós, mas a gente não entende o que acontece com o outro, principalmente quando o outro não fala nada, né? Quando não explica, porque é muito mais interessante e mais inteligente em qualquer situação, quando a pessoa deixa as coisas às claras. Mas quando a pessoa se cala simplesmente e ignora com sucesso, a gente não tem nem o que fazer, né? Porque não sabe nem para onde vai. Uma coisa que eu comecei a falar e acabei mudando de assunto, que foi quando eu falei da frase que a minha sogra falava: se os jovens soubessem, se os velhos pudessem. Quando a gente é jovem, a gente não sabe e a gente não escuta os mais velhos, né? A gente sempre acha que, enquanto jovens, nós sabemos tudo e os mais velhos, eles não sabem nada. Como se estar em gerações diferentes fizesse com que, sei lá, né? Perdesse o encanto, perdesse a inteligência, perdesse o que construiu. E muito pelo contrário. E quando a gente é mais jovem, a gente não costuma dizer não. A gente tem medo de dizer não, né? Ai, mas se eu falar não, a pessoa, em qualquer situação, se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada, ela vai não sei o que, ela vai não sei o que lá, ela vai mais não sei o que. E quando a gente vai ficando mais velho, tudo bem que tem gente que já tá bem mais velho e não aprendeu a falar não. Então ela se ferra para falar sim, com medo que o outro vai pensar, né? As pessoas, de modo geral, ficam muito presas ao que o outro vai pensar. Ai, o que será que o outro vai pensar? O que o outro vai dizer? Cara, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer é problema dele. Eu não tenho nada com isso, né? E quando a gente vai ficando mais velho, e claro que tem toda uma outra estrutura, autoconhecimento, autoestima, auto tudo aí, né? Quando a gente aprende a nos conhecermos, quando a gente vai, também tem esse período de vida, maturidade, enfim, é um pacotão, né? Um pacote completo, mas é um pacote completo, pacotão. A gente vai vendo, nós somos responsáveis por nós, pela nossa felicidade. E eu falo que é uma coisa assim, libertadora. Quando a gente aprende a falar não, cara, a vida fica tão leve. Eu não falava cara, agora eu vejo que o tempo todo eu falo cara. Isso é a mania da Laura, minha amiga, professora de química, de física. Laura, que fala cara, e a Regina também fala cara. Cara, a Regina fala mais cara do que a Laura. E eu pegando delas. Mas tem aqui, não tem outro tema, não sei, cara, é aquele não, né? É libertador quando a gente tende a falar não. Você fala assim, não, ponto, acabou. Não vou fazer, não quero fazer. E tem que dar explicação. Muitas vezes a gente tem explicação por uma questão de educação, a gente dá uma explicação porque a pessoa tem, a gente tem uma consideração a mais, um quesinho ali. Dependendo do que é, não. Ah, tá, não, desculpa, mas não dá. Desculpa, mas não dá. E às vezes não tem culpa, porque quando de fato um desculpa, um motivo que você precisa ou quer desculpar. Caso contrário, não. Olha, infelizmente eu vou ficar te dando isso, ou essa resposta, ou este. Não, né? Hoje, por exemplo, disse não que eu fiquei uma semanas refletindo, não uma semana. Digerindo, falei que você vai fazer um negócio e vai dar ruim. Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. E aí hoje, né, conversei com, peguei, fala. Você com alguns conselhos, na palavra agora. Sei que algumas pessoas conhecem muito bem. Olha isso aqui pra mim. Eu tenho que fazer. Quero o seu. Não, gente, não faz isso porque vai dar ruim. Tá? Olha,
chega uma hora que você isso pode ser muito legal. Este comportamento, essa frase, este olhar, este modo de pensar, este modo de agir, este modo de... Não dá, né? Então a gente tem que entender até onde vai, onde dá para ir, onde que a gente cabe. Foi o que eu falei aí no vídeo, né? Não adianta querer entrar numa calça de 2 números menores ou num sapato, um número menor ou um número maior, que não vai dar certo. Você pode até entrar, mas não vai ficar confortável, não vai ficar bom. Então é melhor você já resolver a vida naquele momento. Então, Rose, muitas vezes a coisa não é com a gente, não. Alguém falou que o som está falhando. Voltou. Será que voltou o som? Espera aí. Voltou o som, Rose? Hello? Bom, já tô finalizando aqui. Aí o Danilo diz, amar e não ser amado é um boleto que pago até hoje. Putz, dá um jeito aí, abaixo nesse boleto de fazer trem aí, porque isso não funciona. Então, peso você carrega por essa vida se não tomar uma atitude. Chuta o balde e pronto, sabe? Tem momentos que a gente fala assim, olha, o não eu já tenho, eu vou meter as caras. Eu vou apostar todas as fichas e vamos ver o que dá. Ou você chuta logo o balde e pronto, né? O não você já tem, você já deu ruim mesmo, você já ferrou tudo. Aí você, sabe, vai, como dizem, vai para as cabeças, porque fica aí em banho-maria, carregando esse boleto todo mês de uma coisa que você nem usufrui mais. Não. Parece que está num... Deixa eu ver se voltou aqui.